Oremos. Pai, nós estamos na Tua presença nessa manhã e queremos Te agradecer pelo Teu amor em Cristo Jesus. Se não fosse pelo amor de Cristo, provavelmente não estaríamos aqui, Senhor. Reconhecemos os nossos pecados, as nossas falhas, e neste momento nós vamos ouvir a Tua palavra, Senhor. Pedimos que o Teu Santo Espírito nos acompanhe, que o Seu Santo Espírito revele a nós, ó Pai, a Tua vontade, a Tua bondade, a Tua graça e a Tua misericórdia. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito bem, meus irmãos, hoje nós estamos encerrando a primeira parte da série do Evangelho de Marcos. Semana que vem nós vamos começar a série de Páscoa, né? Então, no próximo domingo a gente vai começar a série de Páscoa, lembrando que domingo pela manhã as crianças apresentam a cantata delas, que elas estão ensaiando já há algum tempo. Então, domingo que vem, pela manhã, se você gosta de um momento fofura e muito evangelístico, nossas crianças vão apresentar aqui a cantata de Páscoa. Vai ser um momento singular para a nossa igreja. À noite, a gente continua com a mensagem, lembrando que domingo à noite a gente vai ter a ordenação dos nossos diáconos, né? Então, que foram eleitos na última eleição. Tanto o Zé Wilson quanto o Adílio vão ser ordenados, né, diáconos, ou seja, vão ser ordenados pela primeira vez, e os presbíteros que foram reeleitos tomarão posse no seu mandato respectivo, ok? Lembrando também que no próximo domingo pela manhã, o pastor Guilherme será ordenado na Igreja Presbiteriana de Alphaville, né? É a igreja mãe dele, a igreja que enviou ele ao seminário. Então, a igreja que envia o candidato ao seminário para estudar para o Sagrado Ministério tem a honra de passar por essa cerimônia de ordenação, que é um momento muito singular, tanto na vida da igreja quanto na vida do ministro, né? Então, pela manhã, o pastor Guilherme vai estar, não estará por aqui no próximo domingo. À noite, ele volta e prega já. Olha só que beleza, hein? Como agora reverendo da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, vão ser momentos muito significativos nos próximos domingos. Lembrando que nós estamos nos preparando para a Páscoa. Então, no dia 31, nós temos a nossa cantata de Páscoa, tanto de manhã quanto à noite. O coral vai estar aqui reunindo, e o nosso coral está lindíssimo, cada vez maior, graças ao bom Deus. Então, se você gosta de cantar, e mesmo que você não saiba, mas você gosta. Por exemplo, eu não sei e não gosto de cantar. Não gosto. Vocês podem ver que de vez em quando, se você é uma pessoa observadora, você vê que eu nem canto. Nem canto. Gosto de música. Gosto de ouvir gente que sabe cantar. Mas eu mesmo, zero. Mas se você não sabe, mas gosta, pode vir cantar no coral. Quem sabe você aprende. Olha que beleza, né? É algo muito importante. Então, se você gosta de cantar, por favor, toda segunda-feira o nosso coral está aqui a partir das 19h30, reunido para cantar. Então, não precisa saber absolutamente nada de música. Você vai aprender tudo aqui com o nosso pessoal, tá bom? Então, dá um jeito em todo mundo aqui que vem e que tem vontade. Então, por favor, faça isso. Mas nosso coral se apresenta nos próximos domingos. Daí, depois da série da Páscoa, a gente vai ter a série sobre família. Ok? Então, a gente vai entrar aí, acabando a série da Páscoa, a gente vai entrar sobre a série de família e nós vamos pregar o livro de Cantares. Olha só que beleza, né? Eu acho que você nem sabe que tem o livro de Cantares na Bíblia, né? Porque talvez você nunca ouviu uma série de mensagens no livro de Cantares. Tá bom, a gente aceitou o desafio, nós vamos ouvir uma série de mensagens a respeito de família e principalmente de casamento em Cantares. Né? Daí eu tenho um desafio para você. Você pode estar passando por Você pode falar assim, pastor, mas eu já não sou casado, ou estou aí à deriva na vida.
né? Então não vou nem vir na igreja nesses próximos domingos quando começar a série de família. Vou dizer para você, venha porque Deus tem coisas para tratar no seu coração, né? E provavelmente se você não está, você conhece alguém que está casado e precise talvez do seu conselho. Então você vem, ouve, aprende das Sagradas Escrituras para o quê? Para abençoar outras pessoas. Larga a mão de ser egoísta e querer tudo para você, né? Aprende coisas para ensinar os outros, ok? Então está todo mundo convocado para a série de cantares. Passando aqui os rápidos comerciais, deixa eu entrar no texto que nós vamos pregar nessa manhã. Abre Marcos capítulo 7, de 24 a 37. Marcos capítulo de número 7, de 24 a 37. Para isso, nós vamos dividir hoje o texto em dois momentos, ou melhor, duas cenas. É isso que nós vamos fazer. Nós vamos dividir esse texto em duas cenas. Marcos apresenta aqui 2 milagres de cura ocorridos no território gentil, no território que a Bíblia classifica como pagão. Por que gentil e pagão? Porque fora do contexto de Israel, os povos vizinhos adoravam a outros deuses. Então, quem adorava a outros deuses, o judeu olhava para essa pessoa e disse, essa pessoa é uma pessoa gentil, uma pessoa pagã. E o texto que nós vamos estudar, Jesus está em território pagão. Em território gentil. Ok? Um deles é a libertação de uma menina possuída pelo demônio, versículos de 24 a 30. Enquanto o outro é a cura de um surdo com deficiência, com dificuldades de fala, versículos de 31 a 37. Ambos evidenciam que o reino de Deus está presente e que Jesus é o enviado de Deus para as nações. E aqui é muito importante, porque até este momento do Evangelho de Marcos, nós vimos o quê? Que Jesus está efetivamente trabalhando com o povo judeu. A partir deste momento, parece que existe um alargamento das fronteiras. E isso tem a ver com a gente também. Com nós aqui, brasileiros do século 21. E por que isso tem a ver com nós, com a nossa comunidade, com a nossa vida? Porque é esse alargamento da graça, é esse alargamento dos escolhidos que nos inclui na aliança que Deus faz em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Em muitos momentos, você principalmente vai ler nas epístolas paulinas que Paulo vai dizer o seguinte: vocês gentios, vocês pagãos, né? Nós somos os pagãos, nós somos os gentios, nós somos o povo não escolhido. Vocês que não eram povo, a partir do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, vocês se tornam povo de Deus. E isso aqui é fantástico. Por quê? Porque a graça foi estendida. Sendo assim, que Jesus me ajude a terminar esse sermão antes do meio-dia, não é? Eu preciso ouvir um amém aqui. Amém, né? Mas a gente não... Nós presbiterianos aqui não somos do amém, né? Então vamos lá. Primeira cena que eu denominei, as migalhas. A parábola da mesa entre crianças e cachorrinhos. E essa aqui é uma das parábolas talvez mais difíceis da compreensão a nossa, porque vai parecer que Jesus é uma pessoa assim meio rude. Como é que o Guilherme me chama mesmo? Meio rústico. Jesus aqui é rústico. Deixa eu mostrar para vocês como Jesus está rústico neste momento. Daí sai daquele estereótipo seu de Jesus, né? Que você tem do Jesus, loirinho, olhos azuis, cara de crente vegano, né? Mas não tem nada, neste momento não tem nada a ver com isso. Olha só, Jesus saiu daquela cidade e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com um espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher, que era grega,
sírio-fenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, depois, pois não é correto tirar o pão dos filhos e entregá-lo aos cachorrinhos. Está aqui a resposta rústica de Jesus. A mulher vai com um pedido a Jesus, e Jesus olha para ela e fala assim: o certo é que os filhos comam primeiro e depois os cachorrinhos. Perceba. Ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse: por causa dessa resposta, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama e o demônio já a deixara. Quais são os princípios bíblicos? Quais são? Deu pau no ar aí? Está todo mundo abrindo as janelas? Tá bom? Vamos lá. Quais são os princípios bíblicos que nós podemos retirar deste texto? Que, primeiro, mostram a surpreendente graça de Deus. A surpreendente graça de Deus. E aqui, meus irmãos, é algo que talvez muitas vezes nós falamos e passa agora a ser muitas vezes desvalorizado. Desvalorizado. Porque é assim, conceitos que nós estudamos exaustivamente na nossa vida, conceitos, palavras que nós muitas vezes falamos exaustivamente, começam a perder o seu valor, o seu significado. Perceba uma coisa, na nossa cultura fala-se muito sobre amor, perceberam? Muito sobre o amor, muito. Nós temos propaganda, nós temos produtos, nós temos tema de político, em tudo na nossa cultura se emprega a palavra amor. A pergunta que nós devemos fazer, então, diante dessa exacerbação do uso da palavra amor é: realmente nós vivemos em uma cultura encharcada de amor? Encharcada de amor? Ou pelo contrário, falamos tanto sobre isso, mas ela perdeu o seu valor real, o seu valor, a sua qualificação. Nós falamos tantos e usamos em tantas ocasiões que não deveria ser usada a palavra, que não deveria ser usada. Por exemplo, dentro do espectro político. Não deveria ser de maneira nenhuma. Algumas palavras deveriam ser proibidas para o uso político. Para o uso político. Não só de um espectro da esquerda. Não pense você que eu estou falando mal de um espectro aqui da esquerda. E não queira você me rotular. Esse pastor é de direita. Não queira você fazer isso. Eu só estou constatando um fato. Assim como no espectro de direita, quando alguém usa e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará de maneira indevida, não deveria ser usado por um espectro político. Não deveria. Por quê? Porque quando você usa algo que deveria ser sagrado, de maneira exacerbada, nós profanamos aquilo que é sagrado. E a palavra amor deveria ser sagrada. Ainda mais para nós. Por exemplo, na cultura grega, existem pelo menos 4 palavras para se expressar os amores que nós vivenciamos na nossa vida. Existe o amor entre amigos, existe o amor entre família, existe o amor entre o homem e uma mulher, e existe o amor que é uma graça exclusiva de Deus. No grego, existem essas 4 realidades, para uma mesma palavra, mas infelizmente, no português nós temos o quê? Uma única palavra. E ela foi desvalorizada.
A mesma coisa acontece no nosso espectro com a oração. Todo mundo fala de oração. Todo mundo. Você vai numa igreja evangélica e provavelmente, se você for num domingo numa igreja evangélica, nós vamos falar sobre oração. Seja na liturgia, seja na escola dominical em uma aula, a pessoa vai dizer para você o quanto é importante orar. Mas a pergunta é, de tanto nós falarmos sobre oração, nós vivemos uma vida de oração? É a mesma perspectiva, perceba, da mesma forma que nós podemos olhar para a nossa sociedade e dizermos, será que tanto falar de amor faz com que a sociedade de fato ame as pessoas da sociedade amam umas às outras da maneira como elas falam de amor? Da mesma forma, nós podemos olhar para a nossa comunidade e perguntar, o tanto que nós pregamos sobre oração ou falamos sobre oração, nós vivemos, exalamos uma vida de oração uns pelos outros, pela nossa cidade, pelo nosso país, pelos nossos governantes, nós oramos? Ou simplesmente é um discurso? Se virou simples discurso, perdeu o seu valor. Perdeu o seu valor. Assim também, então, é com a graça. Assim também é com a graça. Quando de tanto falarmos em graça, e presbiteriano adora a graça, velho. Adora. Reformado, se tem uma coisa que reformado gosta, é da doutrina da graça. E deveria mesmo, mas nós deveríamos ter muita reverência por isso. Muita reverência por isso. Deveria ser sagrado a gente pensar, falar e escutar sobre a graça de Deus. Porque, como diz Dietrich Bonhoeffer no seu livro O Discípulo, ele fala que a graça de Deus, ela custa algo para Deus e custa algo muito caro para Deus, muito precioso para Deus, que é a vida de Cristo Jesus, o seu Filho primogênito. O seu único filho. Quando nós falamos de graça, nós não estamos falando de uma benevolência que não custou nada a Deus. Quando nós falamos de graça, nós falamos de algo que custou a Deus algo muito precioso, parte dele. Parte integralmente dele. Da Trindade, o Filho. O Filho. Eu sei que na nossa cultura os relacionamentos são distorcidos. E muitas vezes filhos não têm bom relacionamento com seus pais e pais não têm bons relacionamentos com seus filhos. Muitas vezes nós olhamos, principalmente quem trabalha na área de segurança pública do nosso país, percebe que as famílias estão se desintegrando e muitas vezes pais matam filhos e filhos matam seus pais. Mas quando você tem uma família saudável, ou melhor, saudável, uma família funcional, uma das coisas que ninguém pode mexer é com o seu filho. Porque quando alguém mexe com o seu filho, mexeu com quem? Com quem? Com você. Com você. Deixa eu contar uma experiência para você. Ontem meu filho disputou pela segunda vez o triatlon do clube. E realmente o meu filho é um bom nadador, mas um péssimo ciclista. Um péssimo ciclista. Não falem isso para ele está lá embaixo. Mas ontem, quando a gente chegou no clube, ele falou assim, papai, ele apontou para o troféu e disse, aquele troféu hoje vai ser meu. Eu falei, filho, calma. Muita calma nesta hora. Se concentre em fazer uma boa prova, porque uma boa prova te traz o quê? O resultado que você deseja. O resultado que você deseja. Legal. No último triatlon que ele participou, da bateria dele ele ficou em último. Do último triatlon.
E eu acho que na cabeça dele era o quê? A redenção. A redenção. E ele foi lá. E ele fez um tiro de 75 metros em nado livre. E ele foi um dos 3 primeiros a sair da piscina. E eu acho que naquele momento ele pensou, vai dar. Ele foi um dos primeiros a conseguir colocar a roupa e ir para a bicicleta. Mas quando chegou no ciclismo, todo mundo passou ele. Todo mundo. E mais uma vez o que aconteceu? Último. Ele veio, eu fiquei na linha de chegada, esperando ele, e quando eu vi ele, os meus olhos se encheram de lágrima. Porque eu sei que parte de mim estava o quê? Frustrada. Parte de mim estava frustrada. Porque não foi só uma derrota do meu filho, foi uma derrota minha também. Agora imagine você, o Deus Pai envia o seu filho em favor de você, em seu favor. Ele pega aquele que é perfeito em toda a história e entrega por você, simplesmente para derramar o quê sobre você? Graça. E você usa essa palavra de qualquer forma? E você usa esse conceito de qualquer forma? Você o desvaloriza na sua vida? Então, o primeiro ponto que eu gostaria de mostrar para vocês é que Jesus surpreende ao ampliar o entendimento sobre o conceito de graça. Jesus, ele surpreende a tudo e a todos naquele momento da história, quando ele aumenta o conceito da graça. Jesus saiu daquele lugar, foi para os arredores de Tiro e de Sidom, entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse, contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. Percebe uma coisa, uma realidade, Jesus vai a um lugar de Tiro e de Sidom, e muitas vezes isso, para nós leitores, passa despercebido, né? Veja, Jesus segue na direção ao norte, para a região da Fenícia, atualmente conhecido como o quê? Líbano. Jesus está então no Líbano, até a cidade portuária de Tiro. Sua intenção principal, como nós vemos sempre Jesus tentando fazer de alguma forma, era descansar. Mas a sua presença não passa despercebida. Isso não nos surpreende, porque, em especial, no capítulo 3, no verso de número 8, nós percebemos que existe uma delegação de Tiro e de Sidom que vai ao encontro de Jesus. A escolha de Jesus de se retirar para uma região de Tiro e Sidom possui um significado missiológico, possui um significado de alargar as fronteiras da graça. Ao que parece, é uma única vez que Jesus ultrapassa os limites de Israel e vai até Tiro e Sidom, aonde habitam os gentios, os pagãos. A região tinha uma longa história de hostilidade contra Israel. Foi o lar de quem? Tiro e Sidom? Foi o lar de Jezabel. 1 Reis, capítulo de número 16, versos de número 31 a 32. Tanto Ezequiel, capítulo 26, quanto Zacarias, capítulo número 9, profetizam contra essa região. Jezabel, uma das rainhas pagãs mais famosas das Sagradas Escrituras, tanto que Jezabel ela é citada no Apocalipse. Pela sua hostilidade contra o reino de Deus. Veja só, aonde Jesus vai? Aonde um bom judeu não iria. Perceba essa realidade. Jesus vai a um lugar aonde nenhum judeu iria. E aqui então suscita uma pergunta para nós. Até aonde você vai pelo reino de Deus? Aonde você entraria pelo reino de Deus? Aqui suscita uma outra pergunta.
Quais são os seus preconceitos? Porque Jesus poderia olhar com preconceito, porque, poxa, ele está indo aonde? Ele está indo a Tiro, Sidom, terra de Jezabel, pessoas pagãs, pessoas que não adoram, que não amam, que não falam, que não cheiram como um judeu, que não comem como judeu. Ele está indo para um lugar hostil. Mas em nenhum momento você percebe Jesus preocupado com essas coisas. Ou você percebe? Jesus, ele vai a lugares inóspitos para estender a graça a pessoas que precisam. Então é por isso que a graça chega até nós. Por isso que essa palavra deveria ser cara. Porque Jesus foi a lugares inóspitos. Jesus, ele se infiltrou na terra. Ele entrou na nossa realidade. E ele entrou na nossa realidade pecaminosa. Perceba uma realidade que isso nos escapa sempre. Jesus, apesar de, na nossa teologia, e corretamente, porque é uma teologia bíblica firmada na verdade, dizer que Jesus ele é 100% homem, mas ele não nega a sua natureza divina. Então ele é 100% o quê? Deus também. Deus é santo. Deus é perfeito. Segundo o Antigo Testamento, a santidade de Deus e a perfeição de Deus poderiam tocar o pecado, ou poderiam tocar o pecador? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Porque se a santidade de Deus tocasse o pecado ou o pecador, ambos seriam aniquilados. Ambos seriam aniquilados. Daí aquele que é perfeito, aquele que é santo, ele entra na realidade pecaminosa nossa. Pecaminosa nossa. Ele se mistura com os nossos pecados. Não se mistura com os nossos pecados como nós nos misturamos com os pecados alheios. Não. Mas ele vive a nossa realidade. Ele sente as nossas dores. Ele sabe exatamente o que nós passamos. E aqui está... não sei se você está percebendo, mas aqui está o conceito da graça alargada. Perceba que os comentaristas dizem, Tiro provavelmente representava a expressão mais extrema de paganismo, de rejeição às verdades bíblicas, tanto na realidade quanto simbolicamente. Que um judeu poderia esperar encontrar em Tiro e em Sidom? Absolutamente nada. Jesus, então, ele vai até a este lugar de maneira graciosa e amplia o alcance e a abrangência da graça de Deus, não somente para o povo escolhido de Israel, mas agora para todas as nações. Agora perceba uma coisa. Culturalmente, talvez isso soe estranho para a gente, porque a nossa nação, ou a nossa cultura, principalmente em Sorocaba, né? Sorocaba é uma das cidades que se dizem uma das cidades mais evangelizadas do país. Não sei se você sabia dessa realidade, né? Mas é. Mas eu gostaria de levantar uma questão com vocês. Estar familiarizado com o evangelho não garante que a pessoa tenha sido verdadeiramente evangelizada. Perceberam? Existem pessoas que podem simplesmente ser familiarizadas com o Evangelho. Familiarizadas com o Evangelho. É aquilo que alguns teólogos chamam de amigo do Evangelho, que é diferente de ser discípulo de Cristo. Amigo do Evangelho. Amigo do Evangelho gosta da espiritualidade. Ele gosta da espiritualidade. Em alguns momentos ele sente falta dessa espiritualidade. Ele gosta de ouvir até, e muito mais na nossa cultura, né, com o nosso mercado gospel, ele gosta até de vez em quando ouvir alguns louvores quando ele vai para o trabalho. Porque ele pensa assim, deixa eu descarregar essa aura ruim aqui, enquanto eu estou indo ao trabalho, para eu ficar mais, tranquilo. Então ele ouve algumas músicas que transcendem, e ele fica um pouco mais calmo, mais tranquilo. Ele é familiarizado com o Evangelho. Ele conhece Jesus,
Ou melhor, ele ouviu falar de Jesus, porque conhecer Jesus é algo completamente diferente. Ele ouviu falar de Jesus. Quando ele está em dificuldade, ele pede oração para algum crente que ele conheça. Familiarizado. Mas isso não garante que a pessoa seja um discípulo. Não garante que a pessoa seja um discípulo. Não garante que a pessoa experimentou a graça. Não garante que a pessoa, de fato, abraçou aquilo que Jesus diz no seu evangelho. Então perceba, a pergunta talvez é, qual que você é? Você é uma pessoa familiarizada com o evangelho? Ou você, de fato, se tornou alguém, um discípulo? Alguém que entende, que compreende a graça? Alguém que sabe que você não tem mérito algum, que não tem, que Deus não olhou as suas virtudes. Deus não olhou as suas virtudes. Deus simplesmente, em Cristo, amou você. Você abraça essa realidade da graça, mas daí você precisa viver por isso. Um segundo princípio que o texto nos mostra, a gente já vai voltar a como que a gente vive pela graça, segura a onda aí, porque você sabe que eu não gosto de pregadores que falam, do porquê, mas sem dar o como, ok? Acabei de falar o porquê, vou te dar o como no terceiro ponto. Segura a onda aí. Mas o segundo princípio que o texto nos mostra é esse. Jesus surpreende ao mostrar que, mesmo diante da indiferença, ele permanece interessado, revelando sua aliança. Jesus nos surpreende ao demonstrar que, mesmo diante da indiferença, ele permanece interessado. Revelando o quê? Quando a gente fala de graça, quando a gente fala do conceito da graça, uma das coisas mais importantes, depois vem o quê? A aliança que Deus estabelece. Porque só nós experimentamos graça através do quê? Da aliança. Somente isso. Se você foi atingido pela graça, é porque Deus fez uma aliança com você. Veja o que o texto nos diz. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com o espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, Ciro-fenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. E agora, para aqui. Para aqui. No Evangelho de Marcos, nós já ouvimos fato semelhante a este? E qual foi a resposta de Jesus? Qual foi a resposta de Jesus? Logo que ele ouve sobre uma pessoa possuída por um espírito imundo, o que ele faz? Imediatamente, ele expulsa o espírito. Não existe uma discussão. Ou existe? Nesse momento, de maneira diferente, existe o quê? Uma parábola. Uma parábola. Perceba, Jesus ouve o pedido da mulher e Marcos deixa bem claro para caracterizar a mulher. Era uma mulher grega, Ciro-fenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse o demônio de sua filha. Então ela era uma mulher grega, Ciro-fenícia. Mostra exatamente qual era a origem dessa mulher. Ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Como você classifica a resposta de Jesus à necessidade dessa mulher? Jesus foi rústico? O que vocês acham? Jesus deu uma resposta que talvez você não desse? Ou, imagine você então, faça troca. Troca simples. Ao invés de ser a mulher Ciro-fenícia, ao qual nós não temos nem o nome dela, fosse você no lugar. Você tem um problema gigantesco.
Lembra do que eu falei no começo da mensagem? Quando mexe com o seu filho, mexe com quem? Mexe com você. E você tem alguém que pode resolver o seu problema. E ela sabe que Jesus pode resolver o seu problema, porque uma delegação, no capítulo 3, no verso 8 do Evangelho de Marcos, uma delegação da região de Tiro, vai até Jesus. Então, o nome e a popularidade de Jesus já se estende para terras pagãs. Ela sabe o que Jesus pode fazer. Então ela vai até Jesus. E ao invés de Jesus atendê-la prontamente, Jesus diz para ela: não é a sua vez. Porque é o que Jesus está dizendo. Não é a sua vez. Quando você ora a Deus por algo, quando você ora a Deus por algo e Deus diz não, qual é a sua reação? Qual é a sua reação? Quando você ora e Deus diz não, qual é a sua reação? Não, seja sincero. Pode falar, Deus aguenta. Deus já sabe o que está passando no seu coração, não precisa esconder. Você está escondendo de quem? De mim? Não, tenha medo do Senhor, não tenha medo de mim. Não fique com receio. Eu não vou te julgar, porque eu sei exatamente quando eu estou orando por algo que me toca profundamente, e Deus diz, não é a sua vez agora, eu sei o que passa no meu coração. E eu quero levar você a pensar sobre isso. Porque talvez você fique com raiva de Deus. Decepcionado com Deus. Você não queira mais ver Deus na sua frente. Talvez você possa passar por essa experiência, mas você tem todo o direito de passar por isso. Não estou dizendo. Eu estou simplesmente tentando tirar do seu coração essa realidade, porque nós passamos por isso. Porque essa é a nossa realidade. Nós oramos, nós buscamos, principalmente quando nós estamos diante de uma situação onde nós não temos mais o controle. Onde nós não temos mais o controle e a única coisa que nos resta fazer, não deveria ser assim, mas a única coisa que nos resta fazer neste momento é orar. E daí você ora e Deus diz claramente ao seu coração, ok, eu te ouvi, mas não é a sua vez. E agora? Você adora ao Senhor? Ou você se lamenta, sai, fecha a sua cara, fecha o seu coração para Deus? O que você faz? Porque a resposta de Jesus, ela é dura. Ela é dura. Ela é politicamente incorreta. Talvez se Jesus estivesse no século 21, Jesus seria chamado de xenófobo, misógino. Provavelmente. Não teve sensibilidade alguma. Jesus, ele não teve o quê? Empatia pelo sofrimento daquela mulher. Talvez seja isso. Mas deixa eu te mostrar uma coisa. A aliança de Deus não se relaciona com quem é o destinatário da sua graça, mas sim com aquele que se propõe a estabelecê-la. E por que eu estou dizendo isso? Perceba, a resposta verbal de Jesus é chocante e muitas vezes controversa. Muitas vezes. Ele disse, deixa primeiro que os filhos fiquem satisfeitos, porque não é certo tirar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. Isso soa
muitas vezes para nós como um insulto terrível. Imagine o nosso Senhor, aquele que muitas vezes nós temos a imagem de uma pessoa bondosa, entrando de maneira dura e abrupta em uma situação tão delicada, envolvendo uma criança. No entanto, as palavras de Jesus são mais uma parábola do que uma declaração direta. A palavra para cachorros corresponde à nossa palavra, como o tradutor fez muito bem aqui neste momento, como cachorrinhos, sugerindo um animal de estimação. Além disso, há uma outra palavra que é crucial. Primeiro, e aqui você precisa entender. Primeiro, acredito que Jesus estava testando a fé da mulher, dizendo: devo primeiro ministrar a Israel antes de ministrar aos gentios. Paulo expressa essa mesma ideia em Romanos capítulo 1, verso de número o quê? 16. Porque o evangelho, porque não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro para quem? Para o judeu, e também depois para quem? Para os gregos. O que Jesus está dizendo? Jesus, ele veio cumprir fielmente a aliança que Deus estabeleceu com quem? Com Israel, o seu povo. Jesus, ele veio cumprir fielmente essa aliança. E isso aqui também é sinal do quê? De graça. Porque mesmo diante da indiferença de Israel, Jesus, ele observa cuidadosamente a aliança que ele fez com Israel. Com a aliança que Deus Pai fez com Israel. Jesus observa cuidadosamente a aliança que ele faz. E ele diz então, calma aí, não é a sua vez. Agora, primeiro, os judeus precisam ouvir do evangelho e fazer o quê? Rejeitar esse evangelho. Porque esse era o plano estabelecido. Esse era o plano estabelecido. Os judeus precisam ouvir e rejeitar, porque existe uma aliança estabelecida. Deus, ele não rompe a aliança. E aqui está o grande ensinamento para nós. Deus não rompe a sua aliança, apesar da nossa infidelidade. Por quê? Porque a aliança não tem a ver comigo. Não tem a ver com as minhas qualidades. A aliança tem a ver com quem fez a aliança comigo. E quem fez a aliança comigo foi Deus. E a partir do momento que Deus estabelece uma aliança com o seu povo, ele não vai romper. Então deixa eu te dizer uma coisa. Quando você ora e você fica de bico com Deus, sabe? Porque ele disse, este momento não é agora o seu momento. E você fica chateadinho. Assim como eu fico chateadinho às vezes quando eu oro e Deus diz não, e eu fico chateado. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não se abala. Deus não muda o processo. Ele fez uma aliança. Ele tem um plano na sua vida. E apesar de você, ele vai fazer o quê? Ele vai cumprir o plano. Louvado seja o nome do Senhor. Porque apesar de você, ele vai continuar trabalhando em você. Isso é graça. Por isso que isso é importante. Porque apesar de você, Deus vai trabalhar em você. Apesar da dureza do seu coração, Deus vai trabalhar a dureza do seu coração. Seja qual for ela. Deus não tem pressa com você. Fique tranquilo, fique tranquilo. Deus não vai ter pressa com você. Mas Deus vai trabalhar no seu coração, apesar da sua dureza. Porque Ele estabeleceu uma aliança fiel com você em Cristo Jesus. E é isso que esse texto mostra. Por isso que Jesus dá essa resposta. Agora veja. Como então nós devemos nos comportar? E daí nós chegamos à mulher. A mulher surpreende pela sua assertividade, mesmo diante
da falta de direitos. A mulher surpreende pela forma com que ela responde. Não sei se vocês perceberam isso, mas ela responde. E ela responde de maneira muito inteligente, muito inteligente. Talvez isso não caiba na nossa cultura, porque, veja, existe um problema na nossa cultura. E o problema da nossa cultura é o excesso de direito que nós temos, já perceberam? É o excesso de direito que nós temos. Nós temos uma geração mimizenta. Nós temos uma geração mimizenta. Nós temos uma geração. Nós temos uma geração covarde, que não tem coragem de levantar e lutar. Quando algo lhe é negado, ao invés de levantar e lutar, o que essa geração faz? Ah, mas isso é o meu direito. Esse é o meu direito. Não é assim? Veja o que a nossa sociedade prega. Perceba o que a nossa sociedade prega. A sociedade prega que você tem o direito de ser feliz. Quem lhe deu esse direito? Deixa eu te falar. Quem lhe deu o direito de você ser feliz? Você pode me dizer? Talvez a Constituição norte-americana diz que você tem o direito de buscar o quê? A felicidade. Mas a nossa sociedade diz que você tem o direito de ser feliz. Existe uma geração de pessoas que tratam da mente das pessoas, do coração das pessoas, dizendo que as pessoas têm o direito de buscar a sua felicidade. De pensar em si mesmo. Em primeiro lugar, você precisa pensar em si mesmo. Em primeiro lugar, você precisa pensar em si mesmo. A pergunta que eu vou fazer a vocês é muito simples. É isso que o Evangelho ensina? Que em primeiro lugar, você deve pensar em si mesmo? Eu adoro pudim. Vocês sabem disso, né? Eu adoro pudim com a mesma intensidade que eu odeio arroz doce. São os dois opostos, assim. Quando eu era solteiro, vivia sozinho, aqui em Sorocaba, a primeira cidade que eu morei, depois que eu me formei e fui para o Ministério de Tempo Integral, foi Sorocaba. Fui pastor auxiliar desta igreja durante alguns anos. Quando minha mãe, pela graça e misericórdia de Deus, lembrava do filho distante e mandava um pundizão para mim aqui, solteiro, eu comia todo o pudim. E vocês sabem que o melhor pedaço do pudim sempre é o qual? O último. Não sei porquê. Existe uma mágica, em algum momento da culinária, que os melhores pedaços sempre são quais? Os últimos. Daí, eu tive a oportunidade de casar com a minha bela esposa. Não mais comia o pudim sozinho. Eu tinha que, a partir daquele momento, fazer o quê? Dividir o pudim. Então, antes, aquilo era só meu. A partir do momento que eu casei, eu fiz o quê? Dividi. Em alguns dias, eu chegava em casa, depois de um dia cansativo, abria e pensava, quando você vem no trânsito, você vem pensando, nossa, na geladeira tem um pudim. E a pior frustração de uma pessoa é projetar o seu futuro e quando chega naquele momento de pegar o seu futuro nas suas mãos, o futuro não está lá. Alguém lhe roubou o futuro. Não é? Então, algumas vezes, eu chegava em casa, projetava o meu último pedaço de pudim e ele não estava lá. Não estava lá. Porque eu tinha dividido o meu pudim.
Depois, com o tempo, tive a brilhante decisão minha e da minha esposa de termos 3 filhos. 3 filhos. E com o tempo eu percebi que eu não tenho mais pudim. Não tenho. Não tenho mais pudim. Mal sobra a calda do pudim. Na nossa sociedade, ela diz que o pudim você deve guardar para você mesmo. Porque primeiro é você. Mas o Evangelho me ensina o quê? A dividir ou a dar aquilo que eu tenho. E isso me torna o quê? Uma pessoa madura. Eu nunca voltaria atrás nas minhas decisões. Nunca voltaria. Nunca voltaria. Nunca voltaria atrás em tudo que eu fiz em relação à minha família, porque eu entendi que Deus me caminhou para a maturidade através do quê? De eu negar o meu eu. De eu negar o meu eu. E não existe nada melhor que quando você chega em casa, o seu filho do meio fala assim: papai, aquele pudim estava tão gostoso. E você fala assim: que bom, filho. Que bom. Que bom que o papai pôde proporcionar isso a você. Porque não tem mais a ver somente comigo. Tem a ver com os outros. Você então se tornou alguém maduro. É assim que Deus faz. A nossa sociedade nos leva ao encontro, ao retorno. A mulher, então, ela não está pensando em si mesma. A mulher está pensando na sua filha, na filha dela. E perceba, então, a resposta que ela dá. Ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas das crianças. O que ela disse? Deixa eu tentar te ajudar. Certo, eu compreendo. Não sou da nação de Israel, não adoro o Deus dos israelitas, portanto, não tenho lugar à mesa. É isso que ela está dizendo, não tenho lugar à mesa. Eu aceito isso porque isso é um fato. Está tudo bem, tudo bem. Posso não ter um lugar à mesa, mas nela há comida suficiente para o mundo inteiro e eu preciso da minha porção agora. Foi isso que ela disse. Você não vê nela vitimismo algum. Você não vê nela o bico dizendo: agora não falo mais com o Senhor. Pelo contrário, ela responde o questionamento de Jesus com uma fé mais ousada ainda. Então, ele lhe disse: por causa dessa resposta, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Meus irmãos, você sabe que eu tenho um tremendo cuidado para a gente não se assemelhar a alguns movimentos dentro da igreja evangélica brasileira que são extremistas. No entanto, deixa eu te dizer uma coisa. Muitas vezes você não conquista porque você se tornou um mimizento. Deus disse não na primeira vez. E ao invés de você continuar firme, crendo que a graça de Deus é suficiente para você, assim como Paulo creu. Paulo creu que a graça de Deus bastava para ele. Ele pediu a cura por diversas vezes de um problema que ele tinha. E Deus disse para ele: a minha graça te basta. E ele viveu com isso. Ele não fez bico, ele não virou mimizento. Ele não disse: mas Deus, eu tenho o direito. Eu tenho o direito. Pelo contrário, ele abraçou a resposta que Deus lhe deu e ele impulsionou a sua fé através daquela resposta.
Sabe por que você não conquista? Não porque Deus não quer te dar, mas porque você abriu mão do relacionamento com Ele. Você abriu mão. Sabe por que eu não conquisto? Porque eu abri mão. Às vezes eu oro, e às vezes Deus diz, espera. E ao invés de eu esperar com o coração cheio de esperança, eu espero com meu coração amargo. Que tal você fazer o inverso nessa manhã? Que tal você, nessa manhã, fechar os seus olhos e falar para você mesmo: Senhor, eu vou me render à tua graça. Eu vou me render ao teu amor. Eu vou me render ao teu cuidado. Que tal você colocar diante de Deus aquilo que você tem pedido tanto na sua vida? E você talvez perdeu a esperança, porque você ouviu espera, mas continue firme. Deus está ouvindo a sua oração. Deus está ouvindo e Ele vai te dizer: a minha graça vai te sustentar. Confie nessa graça. Confie neste amor. Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor, e nós queremos dizer que muitas vezes, Senhor, nós nos chegamos diante de Ti pensando que nós temos direitos. Nós queremos muitas vezes usar a nossa fé como uma moeda de troca. Temos fé no Senhor, então, se temos fé no Senhor, o Senhor precisa nos atender nos nossos termos. Não. Não é isso. Nós temos fé no Senhor e nós confiamos nos Teus planos, na Tua graça, na Tua misericórdia, no Teu amor. E nós pedimos então, Senhor, que em nome de Jesus, o Teu Santo Espírito possa nesta manhã abundar, completar a nossa desesperança, Senhor. Que todo o rancor que muitas vezes carregamos por termos ouvido um não do Senhor, seja dissipado agora, porque nós conseguimos compreender e entender o Teu amor na cruz por nós através de Jesus, o quanto aquilo custou ao Senhor, ó Pai. Nós Te pedimos, ó Deus, que o Senhor derrame da Tua graça e do Teu amor sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.